Olá pessoal, queria compartilhar com vocês uma mensagem, espero ser breve, algo que Deus tem tocado no meu coração, e essa mensagem ela veio a partir de uma reflexão no livro de João, capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Jesus está num poço, está ali perto das proximidades de um poço, e tem uma mulher que está indo tirar a água desse poço para beber, provavelmente para levar para outras pessoas. E aí Jesus chega para ela e fala, me dá de beber. E ela fica espantada, porque era um absurdo um homem falar com uma mulher e um judeu falar com um samaritano. E ela questiona ele, como é que pode você, judeu, falando comigo, samaritana? E aí eles vão conversando em torno dessa questão da água, e Jesus fala para ela que se ela soubesse quem está pedindo para ela água, na verdade ela iria solicitar dele que ele lhe desse água. E ela fica muito encucada, porque Jesus ali não tinha nada, nenhum artefato na mão, nada que pudesse fazer com que ele retirasse a água do poço. E aí ela questiona também. Mas como é que pode? Você está sem nada aí na mão para me dar água. E aí ele vai falando da diferença da água que ela foi buscar no poço e da água que ele tem para dar. E fala, olha, quem beber dessa água daí, que você está indo tirar do poço, volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, muito pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí ela se interessa, Senhor, eu quero essa água daí que você está me oferecendo. Eu quero. E aí Jesus chega para ela, e eu acho isso lindo. Ele chega para ela e fala, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. E quando Jesus fala, chama teu marido, ele toca em algo que é profundo nessa mulher, que é a área dos relacionamentos. Jesus intencionalmente vai ali, na questão. E aí ela diz, olha, eu não tenho marido. E Jesus lhe responde, bem disse, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso que você disse é verdade. E aí ela olha para Jesus e, caramba, esse homem sabe ao meu respeito. Ele está falando coisas da minha vida. Jesus foi certeiramente naquilo que era uma questão dela. E aí ela fica maravilhada com essa situação, começa a compreender que já que ele disse coisas que são verdade sobre ela, provavelmente é ele sim o Messias, o Cristo, a quem eles estavam esperando. E Jesus confirma, sim, eu sou esse. E aí, gente, ela pega e vai falar com as outras pessoas, olhem, esse homem daí, ele me disse tudo que eu tenho feito. Ela vai testemunhar. E mais lá para frente, os outros samaritanos passam a crer em Cristo. Primeiro porque houve um movimento da mulher samaritana de ir falar sobre aquilo que ela tinha acabado de viver. E esses samaritanos depois, pela experiência própria, puderam não só chegar até Cristo pelo testemunho dessa mulher, mas eles mesmos compreender quem era Jesus, Salvador do mundo. E aí lá no versículo 42 diz, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente Salvador do mundo. Então Jesus vai, encontra com a mulher samaritana, transgride todo um sistema. Jesus aponta as questões dela. E eu creio que nessa conversa a cura também. Porque Jesus
ele olha na nossa profundeza, ele não é superficial. E eles têm esse encontro, essa mulher fica maravilhada e ela vai e compartilha isso com outras pessoas, com outros samaritanos. E a partir desse compartilhar, esses samaritanos puderam experimentar também de Jesus. Nesse meio tempo, tem a troca de Jesus com os discípulos. Os discípulos ficam horrorizados, assim, mas, Senhor, você está aí sem comer, está aí de papo com essa samaritana sem comer. Eu estou colocando aqui com as minhas palavras, tá? E aí, Jesus falou, olha, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava ali sozinho, antes de encontrar com a mulher samaritana, porque os discípulos tinham ido buscar alimento. Toda essa situação acontece. Os discípulos voltam e ficam, pô, Jesus, vamos comer, né? E aí Jesus dá um grande ensinamento, ó. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, é um texto riquíssimo. E quando eu li esse texto, agora, dessa vez, porque a Bíblia, ela jorra, né? É fonte inesgotável pra gente. Algumas coisas me saltaram aos olhos. O fato de Jesus sempre nos surpreender. Ele nos surpreende. Ele surpreendeu essa mulher samaritana ao falar com ela, ao apontar a questão das profundezas da alma dela, a falar sobre aquilo que ela tem vivido. Né? Jesus surpreende os discípulos. Jesus surpreende os discípulos ao estar falando com essa mulher. Jesus surpreende os discípulos ao falar sobre a questão da comida. Peraí, meu alimento é a vontade do Pai. Jesus nos surpreende. Me saltou aos olhos o fato da samaritana ter ido falar e compartilhar com outras pessoas. A importância de irmos testemunhar. É simplesmente impossível alguém que se encontra com Cristo não ser chamado para testemunhar aquilo que tem vivido. Né? E nós testemunhamos diariamente nas relações, mas testemunhamos também falando. E eu vou ser muito sincera com vocês, esse texto foi mais uma chamada de Deus para mim ao falar mais uma vez sobre coisas que ele tem feito, que ele fez, que ele tem feito e que ainda irá fazer. Eu sempre tive muito receio de tocar em algumas questões por saber da profundidade delas, mas não é porque é delicado e profundo que não devemos falar. E eu posso falar daquilo que vivo. E, gente, eu já compartilhei de uma forma um pouco mais extensa sobre o meu testemunho, sobre uma parte do meu testemunho. Mas hoje eu queria falar especificamente com pessoas que, de alguma maneira, vivem ou sentem o desejo, né, se sentem tentadas a viver na homossexualidade, a ter a prática. Existe uma outra possibilidade. Eu tenho muito dedo para tocar nesse assunto, porque eu entendo, hoje em dia eu entendo, minha compreensão é de que cada pessoa tem uma história, tem uma trajetória, tem um caminho. E eu enxergo na minha vida os anos que eu vivi a prática da homossexualidade, foi a forma que eu encontrei de lidar com as demandas que eu tive, com as faltas que eu tive, principalmente. Mas chegou um momento em que eu fui confrontada
confrontada em amor, algo que hoje em dia é muito difícil, porque a gente está sempre atrelando o amor a uma aceitação incondicional. E não necessariamente é isso, né? Um amor maduro é um amor que olha, que abraça, que acolhe, que ama, mas que também fala, olha, deixa eu te mostrar qual é a minha vontade. Eu senti Deus me constrangendo a mudar, a entregar essa área da minha vida nas mãos dele. E as mudanças foram acontecendo num processo. Eu tive um momento em que o meu olhar e o meu desejo mudou, como se fosse uma chavinha. Mas é tão profundo que eu compreendo hoje em dia que a fragilidade emocional, desafios, eles afetam a minha área da sexualidade. Porque sexualidade tem a ver com relacionamento. Mas o que eu quero dizer aqui, para eu não perder muito foco, é você, homem, mulher, adolescente, você que de alguma maneira vive uma luta interna, porque se reconhece como alguém que sente atração pelo mesmo sexo, mas tem um entendimento de que Deus tem uma outra vontade para a sua vida, de que Ele como nosso Criador, nos chama para viver e obedecer plenamente aquilo para o qual Ele nos criou. Você que tem esse entendimento, existe esperança. O próprio Cristo, através da sua graça e misericórdia, vai nos capacitando a cada dia. Se você está ouvindo essa mensagem e também vive a prática e não tem essa compreensão de que a prática homossexual é um pecado, você tem o livre-arbítrio para acreditar nisso. Eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, querendo ficar atacando nada em ninguém. Mas a minha intenção é falar com essas pessoas que, assim como eu, em algum momento se sentiram constrangidas, sentiram vontade de mudar, sentiram algum cansaço, sabe? Existem pessoas públicas hoje em dia que falam abertamente sobre essa transformação. A Juliana Ferron é uma delas. E eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas também, homens e mulheres, que tiveram e têm a vida constantemente transformada nessa área. Parece loucura? Pode parecer, mas o reino de Deus é assim, é possível, sabe? Existe uma saída, você não precisa ficar submetido ao seu desejo, ele não precisa ser aquilo que te traz identidade, não precisa. Eu, recentemente, tive uma experiência muito, muito significativa em que eu fui comprar cobertores para uma campanha que minha igreja estava fazendo. E lá, trocando com um vendedor, né, ali negociando e tal, conversando, vendo o valor e tal, fechei com ele, subi para dobrar os cobertores junto com ele, ali a gente teve um tempo para conversar. E ele entendeu que se tratava de uma igreja, né, que estava fazendo uma campanha, uma doação. Conversa vai, conversa vem, ele me perguntou assim, mas é fácil seguir a palavra de Deus? Eu falei, não, é difícil pra caramba, é muito, muito, muito difícil. Mas Cristo nos capacita, a graça dele. E ele foi me fazendo umas perguntas que eu entendi que ele tinha uma certa vontade de se aproximar. E no meu coração veio um entendimento, né? Eu senti ali o Espírito Santo me direcionando a compartilhar mais o meu testemunho específico dessa mudança, desse processo de transformação na área da sexualidade. Eu abri para ele. E aí, gente, esse menino pegou e falou, eu vivo isso. Essa é a minha luta. Eu vivo
mas Deus falou comigo tal coisa, aconteceu tal coisa, eu estou entendendo, mas eu creio que eu não consigo. Gente, assim como ele, assim como eu e tantos outros, chega uma hora que o Espírito Santo nos constrange à mudança. Não é fácil. A prática é só a pontinha de um iceberg. Hoje em dia eu vejo que isso foi retirado da minha vida, pela graça e misericórdia de Deus, mas existe ainda tanta coisa que Ele está trabalhando, que Ele está modificando, que está vindo à luz, né? Porque a luz ela vai chegando e vai trazendo à tona. E esse é um processo constante. Esse é um processo constante, em que Jesus vai chegando nos lugares mais profundos do nosso ser e Ele vai nascendo nesses lugares. Então, disso tudo, eu gostaria de falar para você que de alguma maneira tem essa luta específica, existe esperança. E essa esperança tem nome, Jesus Cristo. É Ele. Chegue pertinho dele. Ele é capaz de te dar vida. A vida eterna, a vida em abundância. Ele é capaz de te dar a água viva que faz jorrar dentro de ti. Existem hoje em dia pessoas e ministérios focados nessa área para poder acompanhar, para poder discipular, para poder caminhar junto. Eu vou colocar aqui embaixo alguns desses. Existem cursos que você pode olhar para a escritura de um jeito diferente, mas principalmente, independente de qualquer curso ou pessoa, foque em buscar a presença de Cristo com o Espírito Santo, lendo a Bíblia. A Bíblia mesmo, ela vai mostrando para a gente, o Espírito Santo vai nos transformando, tá? E mais uma vez eu repito, essa é uma mensagem para quem reconhece, né, que essa prática é um pecado. Pode ser que você esteja ouvindo e não reconheça, é o seu entendimento, eu não vou ficar aqui entrando nesse mérito, não cabe a mim isso, não cabe. Mas se você vive essa angústia, porque sente Cristo te constrangendo, te chamando, creia, é possível, há esperança. E é possível porque Cristo nos capacita, não porque nós podemos. Não está em nós, não está única e exclusivamente no quanto a gente se... Ai meu Deus, eu já orei tanto e não consegui, mas o coração está verdadeiramente entregue? São coisas que a gente precisa ir se questionando, tá? Então, nesse texto de João 4, a gente tem a mulher samaritana que pega e vai, fala e testemunha. E me senti chamada a fazer isso, falar que existe esperança. Eu desejo que você que está ouvindo essa mensagem de alguma maneira possa se inspirar num testemunho, mas você mesmo buscar a presença de Cristo e testemunhar daquilo que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele já está fazendo na sua vida. E Jesus aqui fala que a comida dele consiste em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Às vezes parece loucura para os olhos humanos a gente querer comer essa comida também. Mas esse é o verdadeiro alimento. Esse é o verdadeiro alimento. Que nós possamos, que eu possa, que você também possa, a cada dia, comer desse alimento, que é fazer a vontade do Pai, que é estar entregue a Ele de forma completa, entregando o controle nas mãos dele, e deixa pra lá, deixa com Ele. É isso, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau.